Sim, é verdade. Tentei seguir o sonho de criança, como quase todas as crianças de países que gostam do futebol, como Portugal e Brasil. Tinha de facto esse sonho de um dia ser guarda-redes e ser profissional de futebol, ser goleiro. Tive a possibilidade de chegar a uma equipa da primeira divisão, quando tinha sensivelmente 17 para 18 anos, mas depois entendi que não era muito bem a minha vocação e tive que seguir outro caminho, seguir outra orientação, e foi de onde comecei a estudar o futebol de outra maneira e entender que o meu caminho no futebol provavelmente não estaria no golo, não estaria na baliza, mas estaria ao nível do treino. Em qualquer tarefa é fundamental, nós acreditamos muito naquilo que fazemos, na tarefa de liderar, seja qual ela for, é fundamental ter a arte de convencer. E eu penso que isso é importante. Por isso é preciso conhecer o jogador, saber como é que vive o jogador, conhecer o pensamento do jogador, conhecer o dia-a-dia do jogador, saber quais são as suas frustrações, quais são as suas alegrias, mas saber também que há um processo muito claro em termos daquilo que representa uma profissão, exercer uma profissão tão desgastante por um lado, mas tão bonita por outro do que é ser profissional de futebol, e obviamente também com isso ter muito claro qual é o comportamento ideal que devemos ter quando exercemos, e em particular num clube que tem esta filosofia como o grupo Red Bull, e em particular também o Red Bull Bragantino, uma filosofia tão clara, tão marcada em termos daquilo que é representá-lo. São muito boas, é uma cidade pequena à escala do Brasil. Eu diria que colocaria aqui quase 6 ou 7 daquilo que é o tamanho da minha cidade em Portugal. Permite ter qualidade de vida. Nós normalmente passamos sempre muito tempo no centro de treino, mas gostamos de fazer parte daquilo que é o dia-a-dia da cidade, de ir aos restaurantes da cidade, de ir ao cinema e estar a viver como uma pessoa perfeitamente normal inserida numa cidade. E penso que vamos ter a qualidade de vida necessária para poder viver aqui e ter essa qualidade depois também no trabalho que vamos ter de desenvolver no dia a dia. Estamos agradados com a cidade, não conhecemos obviamente ainda muito, mas muito provavelmente quando estivermos cá o caminho que vamos conhecer é para casa, para o estádio, para o centro de treino, mas isso tem sido em todos os lugares, mas é importante também ter alguma identificação com a cidade, porque eu penso que começa aí o sentimento de pertença que se quer gerar. Quando estás bem num lugar, tens identificação com esse lugar e isso torna tudo muito mais fácil. Penso que já tinha saudades de falar em bom português. Penso que é um ponto que é importante, porque a comunicação é importante. Quando falamos a mesma linguagem, estamos também muito mais identificados. É verdade que há muitos termos brasileiros com os quais eu tenho que me identificar. Tenho até que criar um glossário para que as coisas sejam mais facilitadas, não para mim, mas na minha comunicação convosco, com os jogadores e obviamente com toda a dinâmica do futebol. Mas penso que termos estas raízes comuns ou ter algo da nossa história que nos une, já é um ponto importante em relação a isso. Mas eu procuro sempre conhecer tudo aquilo que é a cultura, tudo aquilo que é a idiosincrasia local. Obviamente a minha experiência também de ter já trabalhado com muitos jogadores brasileiros, mas num outro contexto, ou seja, aí eram eles os estrangeiros, não era eu. Hoje sou eu aqui o estrangeiro e tenho que conhecer essas idiosincrasias, tenho que conhecer a cultura, tenho que conhecer muitas coisas para perceber determinados comportamentos. Às vezes nós temos determinados comportamentos, determinadas atitudes que têm a ver com o nosso passado, têm a ver com a nossa cultura, têm a ver com a nossa gênese, e é importante ter esse conhecimento para poder tomar as melhores decisões. Eu costumo dizer que quanto mais informação e conhecimento nós temos, melhores informações vamos poder tomar. E essa passa também por uma delas. Mas acho que o futebol é global, é universal. Ainda hoje tivemos, por exemplo, uma reunião para conhecer ao detalhe cada uma das competições que são diferentes em todos os países, ao nível da sua organização, por exemplo. E esse é também outro dos pontos fundamentais de conhecer não só o país, a sua cultura, conhecer a cidade, conhecer os seus habitantes, mas conhecer também de uma maneira específica aquilo que é o futebol brasileiro na realidade, porque é isso que
vamos estar a disputar, para além daquilo que são as competições internacionais também. Não, o estilo de trabalho não. A base do trabalho, a ideia, a metodologia, essa penso que tem um tronco comum, onde nós vamos sempre colocando novas ferramentas, novo conhecimento, isso tem que estar sempre aberto em relação a isso, mas que nos faz crescer. Eu dou um exemplo, se nós estivermos em Portugal, e penso que com a exceção do Roger Smith, se não estou em erro, que é o único treinador estrangeiro na Liga Portuguesa, todos os demais são portugueses. O que quer dizer que todos os demais normalmente têm um pensamento comum, muito comum. Quando eu tive que estar nessas diferentes altitudes, havia treinadores de diferentes origens. Diferentes origens quer dizer diferentes experiências, diferentes metodologias, diferentes conhecimentos. E isso também era bom porque tinhas que nos dar muita plasticidade em relação às diferenças que nós íamos encontrar quando tínhamos que competir contra essas ideias. Não contra esses treinadores, mas contra essas ideias e contra os comportamentos que essas ideias geravam nas equipas adversárias. Isso fez-me também não ver o jogo de outra maneira, mas crescer e ter, obviamente, também esse conhecimento um pouco mais alargado em termos daquilo que são diferentes ideias e não basicamente sempre as mesmas. Bem, o estilo de jogo, em duas palavras, joga bonito, é universal, não é? O jogador brasileiro tem uma qualidade técnica individual incrível. Penso que com o passar dos anos os jogadores a nível mundial mudaram também muito a sua forma de ver o treino, ou seja, são cada vez mais profissionais, procuram cada vez mais preparar-se e juntam àquilo que é o jogo bonito, que são as suas características, em termos daquilo que é o estilo do futebol brasileiro, à intensidade que o jogo atual, que o jogo moderno exige. Penso que isso é muito importante. Não tive grandes contactos em termos com os torcedores, em termos de estádio propriamente dito, só estive no Maracanã, um ambiente fantástico quando jogamos com o Talheres na Copa Libertadores e penso que são muito apaixonados pelo jogo. Gostam do jogo, gostam das suas equipas, gostam essencialmente que as suas equipas ganhem, tal como todos nós, e gostaria de já de começar a enviar uma mensagem para os nossos torcedores, não só os locais de Bragança, mas de toda a região bragantina, porque há uma palavra que eu aprendi nesta mini digressão da preparação de todo este projeto, onde tivemos que passar pela Casa-Mãe em Salzburgo, uma palavra alemã, que é Alle. Alle quer dizer todos. A nossa representação vai ser quando tivermos aí 11 jogadores dentro de campo, mas eles têm o peso e a responsabilidade desse todo, que é o apoio que nós lhe damos, que é o suporte que nós lhe damos, que é o carinho que nós lhe damos, que é o incentivo que nós lhe damos, e isso vai ser fundamental. Então, se todos conseguirmos isso, efetivamente vai-se sentir o peso de que o Ale, que todos estamos ali e que todos vamos juntos na mesma direção. As expectativas são grandes, obviamente no início de todos os projetos as expectativas são sempre muito elevadas, mas eu gostaria de lhe dizer e de vincar que este é o projeto com o qual eu mais me identifico. Penso que tem que haver normalmente sempre um match, estamos a falar de perfil, ou seja, há um perfil de grupo, há um perfil de clube, tem que haver um perfil de treinador, obviamente, e tem que haver um perfil de jogador. Este, de facto, em termos daquilo que é a forma como eu vejo um projeto desportivo, onde tem que haver um ponto de ligação em todas estas áreas, em todos estes níveis, eu vejo como de uma maneira completa. Então as expectativas são essas, é muito fácil chegarmos e ter aquilo que são as nossas ideias, que são coincidentes com as ideias do clube, que são coincidentes com as ideias do grupo, e ter um conjunto de jogadores que têm esse perfil para executar essas ideias. Então as nossas expectativas são essas. Um estilo de jogo agressivo, um estilo de jogo atrativo, uma equipa que quer estar sempre a atacar, tem a bola, ataca a baliza adversária, não tem a bola, ataca a própria bola, uma equipa que sabe atacar o jogo. Essas são as nossas expectativas. Sabemos que a equipa já tem estes antecedentes e é basicamente isso sobre eles que nós queremos reforçar e continuar a trabalhar para que possamos crescer juntos.
Bem, é também um elenco que é muito jovem, ou seja, esse é um dos perfis, um dos pressupostos em termos daquilo que é a organização da equipa, na composição do elenco, que é uma coisa que eu também me identifico. Se queremos que é uma equipa com dinâmica, com intensidade, com agressividade, uma equipa forte ao longo dos 90 minutos, sempre com essa ideia de jogo agressiva e essa filosofia de jogo agressiva, obviamente tem que passar um pouco por aí. Tivemos, sem dúvida, a oportunidade de analisar a equipa nos últimos 3 a 4 jogos, para ter uma ideia mais próxima daquilo que era a realidade quando estivemos a falar em particular com o Tiago, também para ter um conhecimento nesse tal match em termos das ideias e da filosofia, porque até então não tínhamos o conhecimento que temos hoje em dia ao nível do grupo e ao nível do clube e na relação com o elenco. O único jogador que eu conhecia, porque vi atuar em Portugal, foi o Lucas Evangelista. Lembro-me muito de uma época muito boa que ele teve no Vitória de Guimarães. Tive até a oportunidade de ver um jogo ao vivo em Guimarães quando o Vitória jogou contra o Arsenal para a Liga Europa, e foi um jogador que me agradou e que me chamou a atenção nesse sentido. Todos os outros estamos a analisá-los de uma maneira individualizada para conhecê-los ao nível de todos os detalhes. Deixe-me dizer também que existe uma proximidade muito grande com todos os departamentos que nos têm dado um apoio tremendo e vamos querer continuar que assim seja nessa relação direta para ter um conhecimento profundo naquilo que é um plano integral do jogador, não só aquilo que nós vemos aqui, mas o jogador no seu todo, e isso é fundamental, ter essa cooperação com as outras áreas, e é obviamente o nosso trabalho neste momento é esse, para que quando chegarmos aqui e iniciarmos o processo no dia 2, tudo isso já tenhamos do nosso lado como informação e começamos a trabalhar com a intensidade que queremos, para que no primeiro dia 15 de janeiro, aqui neste cenário, nós possamos começar a jogar só com um único pensamento, jogo a jogo, que é ganhar. Não, estamos contentes, já há pouco eu referi essa palavra do Ala, todos, é importante que todos tenhamos juntos, é importante que todos tenhamos esse sentimento de pertença. É importante que as pessoas que estão aqui nessa perspectiva tenham uma identificação com aquilo que está a passar dentro do campo. Essa é a nossa responsabilidade, é a responsabilidade também dos jogadores, e o trabalho vai ser sempre nesse sentido. É óbvio que quando estamos a trabalhar ali, estamos a defender o clube, estamos a defender a instituição, jogamos para nós, jogamos para as nossas famílias, mas jogamos também, obviamente, para os torcedores, que volto a dizer, que esperemos que não sejam só da cidade de Bragança, mas que sejam de toda a região de Bragança, porque todos seremos mais fortes. E aí, massa bruta, estamos prontos para esta temporada de 2023? Contamos convosco, vamos trabalhar forte, queremos que vocês tenham orgulho cada vez que aqui vêm ao nosso estádio, ou cada vez que nos cheguem, vir para casa contentes, porque a equipa deu tudo dentro do campo e, fruto desse sacrifício, fruto desse trabalho, conquistamos sempre mais 3 pontos. Contamos convosco. Vamos, massa bruta!